Um grande desafio aqui nesta tarde é lidar com essa plateia maravilhosa e, além disso, com a máquina corpo. A máquina corpo que hoje, depois do nosso almoço, ela começa a desacelerar. A gente quer dormir. Então, para eu cumprir essa missão aqui com vocês, eu tenho que construir algumas ferramentas para poder quebrar o gelo. Eu vou quebrar o gelo de que forma? Passando um slide, não é isso? Primeiro, esse sou eu em 1994. Eu sou esse guri lá da periferia da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Sim, existe uma cidade com este nome, e que dá o nome a um bairro aqui em Foz do Iguaçu, mas desde então vocês podem perceber que eu gosto de geografia. Não, e desde então, e naquela época também era um tanto difícil aí ter cremes hidratantes. Olha isso, né? O cotovelo da pessoa. Isso em 1994. Em 2004, esta era a minha realidade. Eu trabalhava numa fábrica de calçados, na cidade de Três Lagoas ainda. O contexto econômico brasileiro era completamente distinto. Nós estávamos num momento de transição. Nós íamos passar pela maior expansão econômica que esse país já viu. E também, no mesmo tempo, passaríamos pela a maior crise econômica e política que esse país também já experienciou na sua história recente. Por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque houve um movimento completamente distinto do outro lado do mundo. Essas dinâmicas econômicas, e aí eu vou puxar para uma sardinha para o meu lado, né? Essas dinâmicas geoeconômicas mudaram o mundo. A China, a Índia, a Ásia, de modo geral, resolveram se industrializar, resolveram se conectar no mundo. E isso alterou toda a geografia econômica do planeta. E isso fez com que as dinâmicas completamente de países que convencionou se chamar de países emergentes entrassem no cenário de cooperação internacional, de cooperação técnica e desenvolvimento econômico global. Nós vamos assistir, então, o crescimento de economias que até então não tinham um certo destaque, e aí a conexão dela neste momento de transição vai se dar, sobretudo, com o voo do dragão. A importância da China no cenário e no sistema internacional. Nós estamos vivendo um momento bem peculiar na nossa história. Alguns teóricos vão chamar isso de transição hegemônica. Nós estamos passando de um momento em que os Estados Unidos deixam de exercer de certa forma, um poder, evidentemente porque eles têm poder bélico, né? O colega mais cedo falou sobre as ogivas nucleares, eles também têm, né? E ali a gente passa a considerar a China como o principal player. E essas articulações, como que a gente vai enxergar nos últimos... Eu trouxe esses dados para a gente dar uma olhada. Em 1997 a 2020, esse fundo não está nos ajudando, né? Mas em termos, esse era o crescimento econômico da China nesse período. Esses últimos 5 pilares aqui que correspondem ao crescimento anual deles. E aqui diz respeito a um crescimento que está em torno na casa dos 5 pontos percentuais. E aqui também diz respeito aos anos de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eles começaram a desacelerar, o que aconteceu com a gente? Eis a pergunta. Se os chineses desaceleraram, a Nazaré Tedesco também perguntaria: o que aconteceu com a gente? Se eles desaceleraram, a gente tomou um tombo. O tombo na casa de 3,6% na queda do PIB. É a pior crise econômica da nossa história. Lembremos, se as projeções estiverem certas, este ano a gente não vai conseguir crescer mais que 2 pontos percentuais. Mas a projeção correta era a seguinte: se nós não crescermos entre este ano e o ano que vem, algo em torno de 5,7%, será a maior crise econômica desde os últimos 120 anos. É algo completamente estarrecedor. Se a gente tem que entender esse movimento complexo, como que isso se deu, e se dá sobretudo com os produtos que nós vendíamos. Soja, os produtos primários, os produtos semi-manufaturados, soja, carne, celulose, minério de ferro, esses eram os nossos produtos. Eles precisavam comer e eles precisavam construir casas, prédios, pontes e por aí vai, e isso sustentou durante um período a nossa economia. Como em termos de transição,
se houve um arrefecimento do lado chinês, o que vai acontecer com o Brasil? As commodities brasileiras começaram a entrar em decréscimo, o petróleo também, e automaticamente os nossos impostos também começaram a ter uma receita menor. Isto, do ponto de vista do impacto econômico, é central. Financiamento público de educação, saúde, transporte, saneamento básico e o conjunto de outras ferramentas que subsidiam e são extremamente importantes para a vida do brasileiro entraram em decréscimo em termos de investimento, porque nossos produtos começaram a decrescer. Pensando isso, a gente tem que começar essa ideia dos desafios geoeconômicos. Para a gente entender um reposicionamento em termos de redefinição dos poderes no sistema internacional, a gente tem que começar a elencar os desafios que a gente tem. Aqui, nesta tarde e nesses últimos 15 minutos que me restam, vou ler para vocês 4 deles, aliás, vou fazer 5 deles e no final deixo uma pergunta para a gente poder refletir. A primeira coisa, um deles é o desafio tecnológico. Jamais na história humana produzimos informação na velocidade que estamos produzindo. O smartphone, isso que você está tirando foto agora, compartilhando nas redes do TEDx, é de 2007. O WhatsApp é de 2013. Se a gente parar para olhar, o volume de dados produzidos nos últimos 4 anos já é maior do que o volume de dados produzidos desde o ano 5000 a.C. até o ano de 2014. É o mesmo volume em 4 anos. Neil Armstrong foi na Lua com a missão do Apollo 11 com 30% da tecnologia que hoje está nas nossas mãos. 30%. Se o percentual de automação que a indústria, com a nanotecnologia, com a biotecnologia, tem fracionado o mercado de trabalho, é acelerado, é muito acelerado. O que a gente tem, além de um desafio tecnológico, que está associado com o outro, que é um desafio demográfico. O desafio demográfico vai nos colocar numa rota indefinida ou definida de reformas estruturais que tanto nós como brasileiros, como os outros países, deverão encontrar para redefinir uma questão demográfica e a reforma da Previdência. Em 2060, serão 58,2 milhões de idosos no Brasil. Isso redefine todas as estruturas e o ponto de partida da gestão pública. Como criar estrutura suficiente para receber essas pessoas, das condições mínimas e básicas para essas pessoas que estarão envelhecendo. Porque o paradigma tecnológico nos leva à questão demográfica, porque nós estamos vivendo mais. A proporção de idosos hoje é de 10%. Em 2060 será de 25%. Automaticamente a gente vai começar a pensar a questão do desemprego no Brasil. São 13,1 milhões de desempregados nesse país. Algo que nos leva para uma redefinição das aulas lá de geografia, da pirâmide etária. A gente não tem mais a pirâmide etária, não vamos ser um botijão etário, né? Então, tem muita gente idosa e poucas pessoas nascendo. E o modelo é insustentável. E aparece como um desafio. E aí, a gente, que está automaticamente linkado com o desafio profissional. As 10 maiores profissões, esse é o levantamento do Fórum Econômico Mundial. As 10 profissões mais bem pagas hoje não existiam há 10 anos atrás, lá na época que eu estava na linha de produção. Não existia a profissão youtuber. Não existia a função, aliás, a gente pensar as principais profissões que vão demandar para o mundo nos próximos 10 anos, não existem ainda. Não existem. O aluno de graduação, ele entra hoje na universidade, ele está 15 anos atrasado em relação ao mercado. Por isso que o professor Hill estava falando em termos de, será que a universidade, como nós conhecemos, acabou? Chegou ao fim? A gente começa a entender, motorista de Uber. Essa profissão não existia 5 anos atrás. Piloto de drone. São coisas que estão alterando completamente a nossa forma de educar, a forma de ensinar. Nós estamos no século 21 com ferramentas do século 20 ainda para ensinar.
Nós vamos chegar no momento do paradoxo do menino não grava. O menino não grava, e geralmente os profissionais aqui da plateia que estejam na vida pedagógica vão lembrar da condenadora pedagógica, né? Então ela sempre tem aquelas reuniões bimestrais, ela vai falar assim: olha, o menino não grava, não sei, seu filho não está gravando as coisas. Esse paradigma, ele caiu por terra, porque a gente tem que aprender todos os dias. A ferramenta que a gente tem hoje tem que ser muito mais no sentido de formação do que informação. Vivemos em um momento de dilúvio informacional. Todas as informações hoje estão ao alcance do nosso bolso. Em termos tecnológicos, e também vai ter links completamente plausíveis na questão educacional, a última coisa que entrou no nosso bolso nos últimos 100 anos foi o celular. Antes tinha carteira, chave, e agora o celular. E aí, se ele vibrar e agora, durante essa apresentação, que você já perde o fio da meada. Mas para a gente cuidar disso, eu trouxe essa foto, que é uma foto que eu peguei genérica nas internets, né? E é uma foto de 2019, de um banco escolar comum. Eu vou mostrar para vocês uma outra foto, assim que eu aprendi a mexer com isso aqui. Aí. Essa é uma foto de um colégio do estado de São Paulo, em 1904. É a mesma estrutura. E como que a gente vai pensar isso em termos de competências, desafios, habilidades, coerências em termos políticos e econômicos, sem pensar em termos regionais? E aí, a ideia deste evento e a ideia da universidade que eu trabalho, vou puxar porque o chefe está aqui, né? É pensar do ponto de vista regional. Do ponto de vista regional, eu trouxe esse gráfico que mostra os últimos 2017 anos do ponto de vista econômico. Muitas das vezes a gente tem um delírio pelos Estados Unidos, pensa que eles sempre foram uma potência onipresente no cenário internacional, mas isso é muito novo. Estados Unidos está aqui, ó, entre 1820, logo depois da sua proclamação da independência em 1722. E esses outros 3 grupos ali corresponde à Índia, China, Egito, Grécia. Então, durante um período, houve um achatamento desses países e depois nós estamos vendo um momento de transição, como eu disse no início, o papel central passa a ser chinês. Como que eles vão estabelecer isso? Sobretudo com um negócio chamado One Belt, One Road, que é a nova Rota da Seda. É um investimento entre Estados, nações e corporações protagonizados pela China que alcançam o investimento de $1 trilhão. $1 trilhão, que coloca a Eurásia no cenário como protagonista das relações econômicas, sociais e, pode ter certeza, culturais como desafio. Vamos ter que aprender mandarim. Essa é o vento da batida das asas do dragão. E como que a gente vai pensar isso? Eu trouxe esses dados que é de 2004, 2002. O mapa está invertido propositalmente. Eu coloquei do lado de cá a Eurásia e a África. O menino está me desesperando com esse negócio aqui. E aí, do outro lado, a gente tem Brasil, América Latina, América do Sul e o próprio Estados Unidos. Esses eram os principais parceiros econômicos das nossas commodities em 2002. Tá? Isso em 2019, nós vamos perceber uma total redução da participação da América Latina, do próprio Estados Unidos e um destaque para a China. Hoje, a China representa 35% das nossas parcerias comerciais. São 35%, se a gente colocar a Eurásia, ou o Sudeste Asiático, a gente tem aí algo em torno de 46% das nossas relações comerciais atualmente. Isso, de toda forma, se a gente vai olhar para um continente como o nosso, nós somos como os caranguejos. Nós fizemos uma ocupação litorânea, e essa ocupação litorânea se deu no lado do Atlântico e do lado do Pacífico. E aí entra a discussão sobre universidades, governos estaduais, municipais, estados-nações, em possibilitar, nesse emergir de fronteiras, iniciativas de integração regional. Esse é o desafio.
Quando a gente começa a pensar em todo esse destaque que se tem, agora vem a pergunta final. Com o voo do dragão, as fronteiras vão emergir. Elas emergirão. Né? Vemos aí Donald Trump com o seu mais impávido muro. Não é isso? As fronteiras irão emergir. Mas elas vão emergir como desafios. São desafios tecnológicos, profissionais, demográficos, educacionais e, sobretudo, regionais. Aí a pergunta para poder finalizar. Onde você estará quando as fronteiras emergirem? Obrigado. Boa noite.